Agora vamos prosseguir para a nossa aula 3, onde eu vou estar abordando de uma forma mais direta o currículo integrado no ProEja. Vamos, como a própria disciplina coloca, essa dialética entre a formação geral e profissional, nós iremos estar discutindo nessa aula. Então, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, ProEja, é um fruto de ações desencadeadas pelo governo federal a partir de 2003, que resultou na criação do programa em 2005 e na sua ampliação em 2006. Um dos diferenciais do ProEja, em relação a outras políticas implementadas, é a proposta de construção de quê? De um currículo integrado. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é um pouco cômica, onde a gente observa um aluno, falando em fazer algo juntos, Então, eu tenho aí um professor de geografia, português, história e matemática, por exemplo. E aí a gente percebe com essa imagem, eu queria que vocês tentassem extrair ao máximo qual a mensagem que ela nos transmitem, e a gente observa o quê? Que integrar duas ou mais matérias não é fácil, Por quê? Porque já houve anteriormente uma divisão curricular que ocorreram entre essas matérias. Então, cada uma buscou uma independência por disciplina. E, de repente, hoje eu vou para esse contexto de sala de aula e vou ter que integrar novamente. Então, a gente percebe aqui uma possibilidade que tem sido um desafio também, E aí, vemos como concepção de currículo integrado o quê? Algo que prevê uma formação cultural, técnica, científica e tecnológica de caráter amplo, de cunho crítico, capaz de ajudar os educandos a se situarem como seres políticos, o que supõe a compreensão das relações subjacentes aos fenômenos e dos fundamentos científicos das tecnologias de trabalho. A preocupação central é com a formação integral do sujeito, que traz consigo outros movimentos integradores, como trabalho e pesquisa, prática e teoria, educação e prática social. E aí a gente tem uma pergunta, quando eu falo, é uma integração ou são várias integrações? Porque eu primeiro tenho que integrar o sujeito com o contexto, eu tenho que integrar aquele sujeito que ensina com o que aprende com o que ensina, integrar esse sujeito com o conhecimento que ele vai construir. Então, a gente observa que seria o quê? São várias integrações, não é algo específico. Eu tenho um mundo aí para me integrar e fazer com que esse aluno não se sinta puxado de um lado, de outro, como a gente viu na imagem, mas se sinta tranquilo para realizar uma aprendizagem com qualidade. E o currículo integrado, a gente percebe que essa proposta é a que mais nos parece apropriada para atender às necessidades de ensino e trabalho na formação ProEja, Por quê? Porque o currículo integrado ele vai permitir uma efetiva integração entre ensino e prática profissional, a real integração entre prática e teoria e o imediato teste da prática, porque ele aprende aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, ele está lá na comunidade, no ambiente de trabalho dele, atuando naquilo que ele acabou de adquirir em sala de aula, é algo que é imediato. Um avanço na construção de teorias a partir de teorias anteriores. A busca de soluções específicas e originais para diferentes situações. Então, o integrado ele também dá essa solução de qual a dificuldade que eu estou tendo diante de uma situação, como é que eu vou fazer para resolver aquilo, Então, ela permite isso, o currículo integrado. A integração ensino-trabalho-comunidade, implicando uma imediata contribuição para a comunidade. A integração professor-aluno na investigação e busca de esclarecimentos e propostas. Então, é uma oportunidade que o educador tem de
perceber, de verificar, de questionar, né, de conhecer o que aquele aluno tem, qual conhecimento prévio que ele tem de determinado conteúdo, para que esse seja discutido ou inserido no currículo, atendendo às peculiaridades. A adaptação a cada realidade local e aos padrões culturais próprios de uma determinada estrutura social. Então, ele permite também eu adaptar aquele currículo ao contexto. Eu já tive a oportunidade de ministrar, né, em outros programas, disciplinas de psicologia da educação, quando eu falo lá na comunidade ribeirinhos, digamos assim, né, ou indígena, e em comunidade mesmo aqui em Teresina, por exemplo, que não está dentro desse contexto. E quando a gente pode ter a oportunidade de adaptar, de transmitir o mesmo conteúdo, mas de forma diferenciada, isso é salutar, isso é bom, porque eu consigo levar um conhecimento de forma objetiva, ao mesmo tempo com uma determinada qualificação, para clientelas diferenciadas, porém conseguindo atender um objetivo comum, né? E essa é uma opção educativa, né? O currículo integrado, ele permite isso para o nosso aluno. Mas temos também riscos, como a gente pode ver aqui. Quais são os riscos que podem ocorrer na operacionalização desse currículo integrado? Em relação à integração ensino-trabalho, o fato de aproximá-los espacialmente não garante a sua integração. E isso é importante interessante quando eu coloquei aquele exemplo na aula 2 para vocês, né, que em determinada sala de aula, ao mesmo tempo que eu tenho jovens, né, eu tenho um aluno jovem, eu tenho um aluno adulto, com perspectivas diferentes, eles estão dentro do mesmo contexto, né, porém podem estar distanciados. Por quê? Porque muitas vezes os pontos de vista ou as atrações para um é diferente para o outro, né? Então, o conteúdo que você pensa, o currículo que você pensa está integrado, ele pode estar ali no papel, mas quando você vai para a prática, vai ocorrer aqueles alunos que, por mais que você tenha uma visão de integração, ele está ali dentro, mas ele está fora, digamos assim, né? Além disso, corre-se o risco de tomar a chamada realidade do serviço como um parâmetro de ensino sem distinguir as insuficiências deste, reproduzindo-as criticamente. Também há um risco de reproduzir assuntos em forma de conhecimentos estanques. O mesmo pode ocorrer com as unidades do currículo integrado, né? Então, aquele conhecimento específico, você não vai poder ampliar tanto um conhecimento, porque engraçado que até a metodologia, né? Às vezes o adulto ele leva um tempo maior para copiar, maior para conseguir adquirir e gravar aquele conhecimento, enquanto o jovem ele é mais rápido, né? Ele copia mais rápido, ou ele discute de forma diferenciada, né? E aí não permite que você tenha um conhecimento que possa estar explorando de forma demasiada. Daí essa visão de poder ter um conhecimento estanque, né? Onde você não vai investir tanto, detalhar tanto. E aí tem um esquema que eu considero muito útil para a discussão práticas iniciais quando a gente vai planejar um currículo, né? Então, assim, eu coloquei alguns tópicos aqui para que a gente reflita antes de fazer um currículo integrado, né? Então, vocês que vão, acredito eu, atuar com essa clientela, antes de mais nada, é interessante refletir nesses pontos, né? Como é que eu vou construir um currículo integrado para o PROEJA, né? Como é que eu vou atender essa clientela? Então, a primeira pergunta, e provavelmente a mais importante, é por quê? Por que se deseja integrar? O que nos leva a considerar essa integração? Para que eu responda essa pergunta, eu me questiono nesses 3 perguntas posteriores, né? O que nos leva a considerar a integração? Que resultados se prevêem para essa escola, para os outros, para nós mesmos, né? Então, por que eu vou entregar? Para quê? Né?
E aí, você tem que estar claro isso na construção, no planejamento de um currículo. E aí, agora eu vou, a partir do momento que eu entendi por que eu tenho que integrar, vamos agora para as pessoas, né? Quem é que faz a integração? São os alunos ou são professores? Né? Ah, é o aluno, você tem certeza que é o aluno? Não, é o professor, você tem certeza que é o professor? Né? Quem são esses estudantes? São os mais jovens, os que são menos capazes? Por quê? Quem é o corpo docente que vai estar envolvido? É um corpo mais experiente ou é um corpo inexperiente? Por que esse corpo docente é quem vai integrar, quem vai planejar? Quem é o status dos envolvidos? Qual é o status a título individual e dos departamentos dos quais procedem? Quais são as suas filiações departamentais? Seu compromisso com a integração é um compromisso de departamento, de instituição, ou é um compromisso extra-departamental? Conservarão seus papéis dentro do departamento, né, dentro da instituição, digamos assim? Quais as implicações para isso? Quais são as atitudes dos envolvidos e potencialmente implicados? Vamos levar em conta o entusiasmo, a tolerância, a apatia, a oposição. Quantos professores, como eles vão estar organizados? Quantos estudantes? Quem são esses estudantes? Como eles vão ser selecionados? Qual horário que esse estudante vai estar em sala de aula? E no terceiro tópico, a gente já vai refletir agora sobre o conteúdo. Então, voltando, primeiro a gente fala do currículo, depois vamos fazer algumas reflexões voltadas à clientela, né? Tanto aluno como professor, como instituição. E no terceiro momento, a nível de conteúdo. O que você quer integrar? Vai ser integração multidisciplinar, interdisciplinar, extradisciplinar temática? Qual a natureza da disciplina? É uma disciplina de história, de geografia, de línguas. Elas vão ser também ensinadas fora do quadro de integração? Em caso contrário, como é que vai diferir seu conteúdo? Quem é que vai decidir o que está incluído na integração? Em que base? O currículo integrado satisfaz os critérios de outros? A direção do Departamento de História e Geografia vai ser aceita para avaliar esse trabalho, por exemplo? Né? Então, como é que é essa relação entre os departamentos? Então, você vê aqui que é uma complexidade. Né? Eu tenho que estar detalhado exatamente para não correr o risco que já tem. Quando o professor recebe algo pronto para que ele venha ir para a prática, muitas vezes ele não tem essa formação, porque não houve essa reflexão, não houve esses conhecimentos e esse entendimento. Ele não participou da construção do currículo, ele apenas está executando. Né? Então, essas reflexões são importantes. E já no tópico 4, a gente vai ver isso no âmbito organizativo, no âmbito institucional, né? De como é que está sendo organizado. Que modalidade de comunicação, né? Quem é que vai estar envolvido na construção desse currículo? É só o docente? Quem é o resto da equipe que vai estar envolvido no planejamento? Existe alguma evidência de cooperação? Existe alguma outra instituição escolar? Que referenciais serão aceitos pelos departamentos? Quais são as implicações? É um horário fechado? Ou ele vai se encaixar com as necessidades dos demais? Né? E lá no final ele até coloca assim, como é que estará organizado o ensino? Vai ser um professor ou uma professora em cada sala de aula? Vai haver um ensino em equipe? É um pequeno grupo? É um grupo maior? Então, assim, a nível institucional também, a nível de organização, você tem que saber esses detalhes, né? E as questões relacionadas com recursos. Quanto tempo vai ser dedicado ao projeto curricular integrado, né? De onde é que vai ser tirado esse tempo? Esse tempo é do projeto, da hora pedagógica? Como é? Quem é que vai tomar a decisão? Os recursos vão estar disponíveis? Né? Vai precisar de algum recurso adicional?
Como é que vai ser obtido? Vai ter uma disponibilidade de espaço e tempo para o planejamento? Onde é que vai estar esse espaço de tempo de planejar? Vai estar no início, ao longo de todo o programa? Então, a discussão em torno dessas questões pode e deve ser feita tanto entre o corpo docente, assim como em alguns momentos com outros profissionais vinculados ao sistema educacional ou instituição escolar específica. Quando eu falo outros profissionais, eu também estou falando em pessoas de associações de bairro, né? Pessoas de famílias de áreas científicas, artísticas, a comunidade como um todo, uma comunidade participativa, digamos assim. Esse debate aberto e sincero é um dos meios importantes que pode e deve contribuir para enriquecer o projeto educacional. Com a introdução de perspectivas de sujeitos não envolvidos diretamente nas salas de aula, pode também haver contribuições valiosas, né? Então, foi aquilo que eu falei, às vezes aquele sujeito ele não vai estar dentro de sala, mas ele é líder de uma determinada comunidade, digamos, indígena, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade ribeirinho, né? E aí, quando eu falo para um currículo integrado, também eu tenho uma avaliação integrada. Tá, eu construo o currículo. E como que eu vou avaliar se esse currículo está dentro de uma perspectiva positiva ou não? Gama, ele enumera algumas implicações para avaliar a partir das inteligências múltiplas, né? Então, primeiro, mudar na escola o foco de testagem, né? Para avaliação, como medidas que produzem informações durante desempenho rotineiro, não deixar para um último momento. Então, diariamente eu estou fazendo essa avaliação. Mudar de classificação de alunos para colaboração com os alunos na construção de habilidades intelectuais, aproveitando o ideal nas oportunidades educacionais. Então, eu verificar que outra habilidade aquele aluno tem. Ele não é bom em determinada área, mas e a outra? Então, vamos ver o que eu posso investir naquele aluno. Desenvolver meios naturais de avaliar cada uma das inteligências, com o instrumento dirigido diretamente para a inteligência em questão, que é o que eu falei. Realizar a avaliação durante as atividades rotineiras do aluno de maneira contínua e cumulativa, e não em um único teste. O que já vemos acontecer isoladamente no Piauí, embora não tão antigo como prática, nem sempre de forma bem consciente, né? Então a gente aqui de repente já faz isso, a gente não deixa para um teste, né? Então a gente vai desenvolvendo as atividades diárias. Criar uma cultura de avaliação, né, onde se levantem dados sobre o desempenho dos alunos para verificar não apenas o que ele aprendeu, mas como ele aprendeu e de que maneira ele vai usar aquilo que ele aprendeu. Usar a avaliação como um momento do processo de ensino-aprendizagem e não como um produto final da mesma. E aí, quando a gente fala nessa avaliação, a gente está falando em dois tópicos, em flexibilidade e empregabilidade. A gente não pode esquecer que tanto a flexibilidade como a empregabilidade, ela é exatamente para garantir essa organização curricular. Ao mesmo tempo que eu devo ser flexível, mas eu também tenho que passar conhecimentos para inserir esse indivíduo no contexto de trabalho. E como considerações finais, eu gosto muito de falar em avaliação, porque eu penso que não adianta fazermos um planejamento de um currículo integrado, toda uma proposta, e no final eu não ter uma devolutiva, não ter um feedback. Então, avaliar é preciso. Sem avaliação, desconheceremos sempre o ponto onde estamos, como estamos, ou para onde precisamos nos dirigir. Sem avaliação, não sabemos como prosseguir e nem aprimorar. Não conheceremos a força que tem a vontade e a perseverança. Não saberemos do valor que é levantar-se, nem das obras maravilhosas que o coletivo consegue construir em nosso aprendizado. Então, avaliar é preciso, mas autoavaliar-se mais ainda. E é isso que eu tinha para estar passando a vocês na nossa aula 3. Obrigada.